Quero cumprimentá-lo, presidente, demais membros da mesa diretora e todos os deputados, os que acompanham esta sessão. Antes de fazer a minha manifestação no dia de hoje, eu quero só deixar aqui uma mensagem aos professores. Muitos estão acompanhando, inclusive, esse momento, apreensivos, com relação ao desenrolar da nova proposta do plano de carreira apresentado à imprensa e também a alguns parlamentares. Quero dizer que nós temos uma preocupação muito grande com relação a esse plano de carreira. O sindicato tem autonomia, na próxima quarta-feira, amanhã, portanto, delibera a continuidade ou não da greve. Não nos cabe interferir nesse processo de autonomia do sindicato, mas nós temos pedido aos deputados, e assim eu fiz hoje de manhã na CCJ, que todos se debrucem sobre o plano de carreira apresentado, estudem, analisem, e que a gente possa discutir com o governo efetivamente melhorias para o magistério catarinense. E quando eu falo para o magistério catarinense, eu me refiro a todos os profissionais da educação, sejam efetivos, aposentados ou contratados, de sala de aula, de fora de sala de aula. Acredito que esse debate é fundamental para que a gente possa avançar. E não temos dúvida de que só haverá avanço se, de fato, o governo do Estado colocar novos recursos, novos investimentos na carreira do magistério catarinense. Então, quero deixar aqui a minha mensagem aos professores e dizer que a nossa luta continua. Bem, Eduardo Galeano, mais um imortal que estará sempre presente. Dizia ele, melhor dizendo, vivemos em plena cultura da aparência. O contrato de casamento importa mais que o amor, o funeral mais que o morto, as roupas mais do que o corpo e a missa mais do que Deus. Também dizia Eduardo Galeano, na parede de um botequim de Madrid, um cartaz avisa, proibido cantar. Na parede do aeroporto do Rio de Janeiro, um aviso informa, é proibido brincar com os carrinhos porta-bagagem. Ou seja, ainda existe gente que canta, ainda existe gente que brinca. São destacadas frases como essas que caracterizam o espírito livre de um símbolo da literatura, do jornalismo, da esquerda e do ativismo social. Galeano foi exemplar na arte de encantar o mundo com sua crítica sagaz e com a profunda capacidade de não se resignar, entendendo a condição humana e as mazelas das quais milhares estão submetidos. Internado desde a última sexta-feira em razão de complicações de um câncer no pulmão, o escritor uruguaio morreu nesta segunda-feira, dia 13, aos 74 anos em Montevidéu. Para nós, militantes, a morte de Eduardo Galeano é um momento de demarcar no tempo histórico mais do que a perda de um ser humano fantástico e brilhante. É inscrever no tempo o tempo de uma ideia, de um exemplo, de uma esperança que irradiou para milhares de corações a luta pela liberdade e conquistas de direitos. Nesse sentido, uso a tribuna não para destacar a morte, mas para distinguir a intensidade com que viveu Eduardo Galeano. Nós, latino-americanos, que recentemente elegemos vários governos de esquerda, progressistas, comprometidos com a luta pela democracia e pelos direitos do povo latino-americano, nos orgulhamos e devemos a pessoas como ele, que sempre acreditaram na capacidade de conquistarmos a independência do nosso povo, da doutrinação econômica e cultural dos países centrais do capitalismo moderno, como dos Estados Unidos e da Europa. Rememoraremos aquele que sobreviveu ao terror e ao ódio das ditaduras em nosso continente, sem jamais perder a ternura.
Durante o golpe militar no Uruguai, em 73, Galeano foi preso. Para fugir da cadeia, exilou-se na Argentina. Em 76, em outro golpe militar, desta vez liderado pelo general Jorge Videla, colocou novamente a sua vida em risco. O nome do escritor Parar é colocado na lista dos esquadrões da morte, que executavam opositores ao regime. Para salvar a sua vida, se refugia na Espanha e só voltaria ao Uruguai em 1985, com a redemocratização desse país. Viveu em Montevidéu até a sua morte. Uma de suas reflexões marcantes sobre o Uruguai, predominantemente agrário, dos idos de 1960, era de que o país produzia mais violência do que carne ou lã. Uma das suas obras mais célebres está Nas Veias Abertas da América Latina, livro em que denuncia a opressão e a amargura do continente e que foi traduzido para dezenas de idiomas. Ano mais tarde, com a humildade que poucos conseguem ter, afirmou: era um livro de economia política, mas à época eu não tinha o treino necessário. Se a superficialidade que ele afirma ter escrito a obra, um clássico, habilmente encantou milhares, quero crer que com maior profundidade nossa capacidade de indignação, formulação e criticidade latino-americana acompanhariam a evolução do autor. Além de ser autor de mais de 40 obras, Eduardo Galeano também era um apaixonado pelo futebol, torcedor do Clube Nacional, escritor de livros e artigos sobre o esporte. Costumava afirmar que, como todos os uruguaios, nasceu gritando gol e se definia como uma perna de pau sem perdão. Ele dizia que o futebol é o encontro dos olhos, das pernas e da surpresa. Recebeu vários prêmios, dentre eles o Prêmio Casa de las Américas em 75 e 78. E em 93, o Prêmio Aloha, promovido pelas casas editoras dinamarquesas. A trilogia Memória do Fogo foi premiada pelo Ministério da Cultura do Uruguai e recebeu o American Book Award em 1989. Militante político histórico em seu país, Galeano escreveu o artigo intitulado Onde as pessoas votaram contra o medo, para celebrar a vitória de Tabaré Vázquez, primeiro presidente de esquerda eleito na história do Uruguai, no qual afirma que a população de seu país finalmente usou o bom senso para parar de ser traída pelos partidos Colorado e Nacional. Com sua intensa militância e produção intelectual, Eduardo Galeano nos deixou um legado deslumbrante que sempre resgataremos em nossas lutas, seja pela educação, pela justiça social, pela igualdade, pelos direitos humanos. A utopia das nossas lutas, como dizia ele, está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve então a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Aos uruguaios, brasileiros, latino-americanos, Eduardo Galeano, sempre presente. Essa é a nossa homenagem a um grande lutador da América Latina e do povo latino-americano. Obrigada.